com as perguntas em mãos aí? Sim. Tá. Então a gente vai começar a estudar de novo. Não sei se o Guilherme já está gravando. Então, a gente começa a falar. Guilherme, já tá gravando, filho? Será que ele tá? Sim, ele respondeu que sim, nas Ah, mensagens. tá. Entendeu que Porque sim? ele fala na mensagem. Ah, glória a Deus. Quer começar por você, Fátima? A pergunta Não, 6. não quero começar por Você mim, vai. não. Pode começar por É, outra aí. tá. Então vamos começar pela Gilmacia. Ela vai ler a pergunta e dar o entendimento dela. Tá bom. Qual o significado da palavra cristão? Cristão é aquele que prega e segue o cristianismo. Muito bom. Eu só Tá respondi certo, isso. Fátima? Eu creio que sim. Cristão é que Então, qual o são sig- seguidores de Machia, de Yeshua, né? É, Sim, que prega sim, e que vive, né? exatamente. O que significa Ele, essa palavra aqui, cristão, né? Hum, Vem do grego cristianos, que significa seguidores de Cristo, uhum. né? E os seguidores de Cristo hoje, eles têm o mesmo pensamento? Não, nem. Não. São várias Não, vertentes, né? cada um tem um jeito. Como que eles podem ser chamados de seguidores de Cristo se muitos fazem coisas que Cristo não fez? Pois é, Já pararam para pensar nisso? verdade. Aí não são Hoje eu os tava. não são aqueles É, que são falsos, né? São falsos cristãos. então, se a gente for entender que todos que são falsos cristãos, então metade das igrejas evangélicas não são cristãos, porque eles não. Tem coisas que Cristo fazia que eles não seguem, É verdade. entendeu? Então, por exemplo, hoje mesmo eu tenho um livro aqui chamado. Como chama o livro? O livro chama-se As Religiões do Mundo, né? Ah, E nesse livro estava falando, explica a diferença das religiões e dentro do próprio cristianismo histórico mesmo, fala sobre os luteranos que pensavam diferente dos protestantes da Suíça sim. e até mesmo posteriormente perseguiram e mataram os anabatistas, né? Que faziam parte mais do protestantismo radical. Então você vê que o cristianismo que nós conhecemos em si, ele já começou dividido, Nossa. desde a época da Reforma. Por isso que Então, essa visão que a gente segue é uma visão que visa tentar restaurar, né, aquilo que começou errado, entendi. entendeu? Então são aqueles que são dignos, né? Vamos dizer assim, são aqueles que é compatível com os princípios do cristianismo. Exatamente. Podemos dizer que as pessoas dizem ser cristão, mas na realidade elas seguem denominações, né? Achando que está seguindo o Cristo. Então a grande maioria acontece esse aspecto. Entrou mais alguém aí? Quem foi que entrou? foi de Eu? caminho. Oi? Ah, tá. Foi o Carlinhos. Então, vamos dar oportunidade para o Carlinhos, né? Ler a pergunta, a pergunta 6 e dar a resposta dele. Nossa, mas já? Já. Amém. Qual é a 6, né? Qual o significado Uhum. da palavra cristão? Bom, vou confessar que eu não coloquei no caderno tá, a resposta, tá, pessoal? Mas eu estudei as respostas. E eu tinha. Cristão, que eu me lembro, vem do grego cristianos, né? Uhum. E
o significado é os seguidores de Cristo. Essa é a minha resposta. Muito bom. Porque é isso. Muito bom. Respondeu muito bem, o Carlinhos. Antes de você entrar aqui, eu estava dando uma pincelada, né? Eu peguei o finalzinho. Pegou o finalzinho nós estávamos falando do cristianismo histórico, e até mesmo quando se fala de cristianismo, engloba as igrejas católicas e protestantes, né? Todos aqueles que são Certo. chamados seguidores de Cristo são chamados entram na questão do cristianismo. Eu estava explicando aqui que tem um livro chamado A Ciência da Religião, né? Fala de várias religiões e fala também da história do cristianismo. E, inclusive, eu estava lendo um pouquinho hoje e estava falando sobre o cristianismo de Martinho Lutero, né? E Lutero, como um protestante, ele perseguiu outros protestantes na Suíça. No entanto, que as igrejas protestantes na Suíça, elas não pensam igual, elas têm um pensamento diferente uma da outra. E o próprio Lutero perseguiu, e até os luteranos mataram os anabatistas, né? Que seriam, por volta de 1650, esses anabatistas, eles eram protestantes radicais, que eles eram contra o batismo de criança, porque os luteranos batizam criança até hoje, né? Os metodistas batizam criança até hoje, e Nossa, as igrejas protestantes lá na Suíça, todas elas batizam criança. Inclusive, os nossos irmãos presbiterianos batizam criança também. nossa. Né? Batizam criança. É uma herança Mas daquela época. da onde ele arruma essa regra? Onde eles tiram? Eles têm um entendimento do pecado original, né? Então, eles entendem que as crianças nascem no pecado. Então, elas têm que ser batizadas. Mas a Bíblia nos ensina que o batismo é para a remissão de pecado. Como que uma criança vai pedir perdão dos seus pecados se ela não tem entendimento do que é pecado? Ou Kersto, dentro do que você respondeu, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Se você puder me responder. Quando, já que você falou sobre já ter a natureza pecaminosa, que eles acreditam nisso, né? Uhum. Quando Davi fala assim, que foi concebido em pecado, o que ele quis dizer ali? Então, ali ele fala em pecado foi concebido, em pecado concebeu minha mãe. Então, ali ele está falando do ato sexual qual ele foi concebido, que foi pecado. Ah, é? Entendeu? Exatamente. No entanto, que a tradição judaica diz que Davi era um bastardo, né? Por isso que ele ficava separado dos seus irmãos, né? Ah, tá, eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Então é isso mesmo, né? A tradição judaica, ela ensina que ele foi fruto de um relacionamento ilícito, né? Ah, E eu já dá ouvi a falar entender sobre isso, isso. e dá a entender isso dentro da Bíblia, porque você vai ver que Davi era bastante rejeitado, né? Até É, mesmo quando Nabal fala assim, Nabal foi esposo da Abigail, né? Que depois se tornou esposa de Davi. Quando Nabal começa a debochar de Davi, fala assim: quem é Davi? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Aí Davi fica ah, nervoso e manda matar Nabal, né? Foi quando Abigail ah, interferiu. Por quê? Porque estava zombando com a fama dele, que ele era um bastardo. entendi, Kerson. Sabe por quê, Kerson? Porque as pessoas tiram daí, as pessoas tiram essa doutrina de que nós nascemos no pecado quando Davi falou isso. Aí então, as pessoas fazem doutrina de um salmo, né? Uhum, Aí você vê a uhum, ignorância, fazer doutrina de um salmo. uhum, Ali, na realidade, ele tá citando algo da vida dele, do que ele passou, né? entendi. Essa é a diferença. Então O que a gente pode falar com certeza sobre o fato dele ter sido filho bastardo?
Então, a Bíblia, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com indícios Hum, explícito e implícito. hum, Né? O que é explícito? Explícito quando você já lê, já está ali claro que é aquilo. hum, Só que nesse caso, quando a gente faz uma investigação, nós temos uma resposta implícita. O que é implícita? hum, Eu tenho que ajuntar os textos bíblicos, hum, mas a história me provar isso. Entendeu? Então, entendi, mesmo você tendo na minha opinião, um indício claro que Davi era um bastardo, tem pessoas que vão interpretar diferente, né? Mas entendi. para mim, a interpretação mais sólida é essa. Pelo que você vê, tanto que ele estava excluído dos outros irmãos. Exatamente. Uhum, Então, quando tá a gente certo. faz uma investigação, nós trabalhamos com indícios. Só que eu não bato martelo porque não está explícito, né? Aham, Não, eu, pelo menos para algumas pessoas, mas para mim eu acho que está bem claro, né? tá, entendi. Tá bom? Tá certo. O Guilherme vai querer participar da pergunta ou não? É, Opa, shalom, gente. Shalom. Alô. A pergunta é o que significa cristão? É isso? Isso. Acho que responderam Sim, sim. pelo significado cru assim da palavra. É seguidor de Cristo. Não tem muito o que falar, né? Eu acho, pelo menos. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Significa seguidor de Cristo. A pergunta 7. Quem quer começar? Essa aí é a que fala qual que é a diferença de cristão para messiânico. é, Dá uma lida, porque eu não lembro dela. é isso Pode aí. ler que eu não lembro. Muito bom. A diferença, se for só pela palavra crua, é que, na verdade, o significado é o mesmo, mas como posso dizer, de onde eles vieram, da onde veio essas palavras, é que muda. Uma vem de uma língua judaica, vamos dizer assim, né? E outra da língua grega. A diferença Muito basicamente bom. é essa. Muito bom. Jumaci. Então, eu coloquei isso também. Porque a diferença é que Colocou a essa também? palavra cristão veio do grego e Uhum. o messiânico veio do hebraico. Só isso. Carlinhos. Eu concordo também. Cadê o Carlos? Eu concordo Concordo. com a resposta do Guilherme e da Gilmaci, e Aham. também completando, além do significado da palavra, também é que o messiânico também vem daqueles judeus que creem no Mashiach, né? Que é Yeshua, né? E Uhum. cristãos somos nós que Muito bom. acreditamos no cristianismo aí. Fátima. Mesma coisa, a Uhum. mesma coisa. Uma coisa que dá para Muito bom. falar também Pode seria falar. do significado cultural, ou então popular, né, que a gente dá para as palavras, porque se a pessoa for pegar do porquê que porque tem gente que fala que é messiânico e outros que falam que são cristão, né? Aham. A questão aí é que às vezes pelo significado cultural que às vezes a gente dá, como o messiânico é puxado para um lado mais judaico, a pessoa pode Uhum. já entender que você é puxado para esse lado de judeu e tudo mais. Sim. E agora, quando você fala só o cristão cru, a gente já entende aquela coisa bem ortodoxa, sabe? De cristão, Uhum. de família cristã e tudo mais. Pode até puxar para esse lado, né? Muito bom. Todos responderam super bem aí. O Guilherme deu uma aula aí na questão dos termos. Os termos têm os mesmos significados. Né? O termo messiânico vem do hebraico Meshirim, né? Meshirim, que é o plural de Machia, né? Messiânicos. E o termo em grego, que é cristianos, né? De origem. Aliás, o termo, no caso, em grego, que é
O pessoal fala Jesus Christus. Então, esse termo Christos significa ungido também, no caso, mas é um vocábulo que vem do grego. E o Guilherme trouxe algo muito importante, muito interessante, porque você vê que os judeus messiânicos, eles não gostam de ser chamados de Cristão. cristãos. Mas por quê? Não porque eles são contra ser chamados de cristãos. É como essa palavra está com um termo ruim, pejorativo, né? Porque o que é um cristão hoje? O católico é chamado de Bagunçado. cristão, o anglicano é chamado de cristão. Então, como está meio bagunçado, então eles não aceitam ser chamado de cristão, porque os próprios cristãos na Idade Média, eles perseguiram e mataram os judeus. Então, ou seja, você falar um cristão dependendo para o judeu, tem judeu que entende como uma afronta, porque para muitos judeus, principalmente judeus ortodoxos, eles aprendem que Jesus foi um desertor da sua pátria que criou uma religião chamada cristianismo para que perseguir e matar os seus compatriotas. Então, eles ensinam isso também. Então, por isso que existe, às vezes, essa guerra, né? O Carlinhos falou algo muito importante. Todo judeu que é religioso, ele é messiânico, mesmo ele não crendo em Cristo. Por quê? Mesmo se ele não crê que Cristo é o Messias, ele crê que um Messias vai vir. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, se criou uma nomenclatura de chamar os judeus que creem em Cristo de judeus messiânicos. Mas, na realidade, todo judeu religioso é messiânico. Porque ele crê em um Messias, né? Independente de ser o Cristo que nós cremos ou não. Amém? Amém. Vamos passar para a pergunta 8? Começa por você agora, Fátima. Tá. Vimos na apostila 2 imagens no paradigma mãe e filha na Catedral de Estrasburgo, em Notre Dame. Explique em poucas palavras que este paradigma contribuiu para o antissemitismo e também fale da sua influência na teologia católica e protestante. Para mim, fez mal, né? Levantou muitas pessoas antissemitas, eu mesma era uma, eu achava que o judeu era tudo assassino também, e como católica, falando sobre o catolicismo, eu criei uma repulsa aos judeus, porque nós acreditávamos na teologia, a teoria da substituição, né? Uhum. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Carlinhos. Vamos lá. Só ler aqui de novo. Vimos na apostila 2 imagens do paradigma mãe e filha na Catedral de Istambul e Notre Dame. Explique em poucas palavras o que este paradigma contribuiu para o antissemitismo e também fale sua influência na teologia católica e protestante. Então, lá na catedral tinha 2 imagens, né? Não, primeiro do antissemitismo. Eu considero que contribuiu bastante, desde o início na primícia das igrejas, né? Ali onde tinham os concílios, eles tratavam já como substitutos, né, da fé verdadeira, e tratavam os judeus como uma espécie de, como posso dizer, como não escolhido como povo de Deus, mas sim a igreja. Então isso contribuiu muito para a perseguição dos próprios judeus naquela época e até hoje, né? E das imagens, tinha 2 imagens lá, né, na catedral que demonstrava muito claramente essa substituição, né? Que vou falar mais ou menos assim como é que era. Era uma imagem toda empoderada, né? Com o cálice ali, né? Com a Eucaristia, né? Tinha um cajado também imponente, né? Demonstrando todo o poderio da igreja, e a outra era uma mulher que, se não me engano, estava vendada e estava escondida a tábua assim, né, da lei, da Torá, e tudo isso simbolizando que o quê? Que aquele povo já não era mais o povo do Senhor, que eles tinham substituído aquele povo, né? E deixa eu ver o que mais tem que falar.
Aí, essa substituição, né, influenciou bastante para a teologia, para as primícias ali da Igreja Católica e, por incrível que pareça também, passou para os protestantes também, né, essa substituição, né. É isso. Muito bom, Carlinhos. Deu uma aula aí, viu? Parabéns aí. Obrigado. Deu uma aula. Gilmaci. Precisa ler de novo? Por favor, lê e fala que você entendeu. Vimos na apostila 2 imagens do paradigma mãe e filha, na Catedral de Estamburgo, em Notre Dame. Explique, em poucas palavras, o que este paradigma contribuiu para o antissemitismo e também fale da sua influência na teologia católica e protestante. Então, eu coloquei o paradigma mãe e filha contribuiu para que houvesse uma substituição da sinagoga para a igreja, ou seja, do antigo para o novo, que no caso é o que as 2 imagens representam, né? E essa seria a influência para a teologia católica e protestante, ensinando que é algo antigo e algo novo, ou seja, que o Muito bom. antigo passou para o novo. Muito É bom. isso. Muito bom, filha. Foi bem também. Agora é o Guilherme, né? Opa, desculpa, eu tinha apertado o botão errado aqui. Tá. Sim, com certeza elas contribuíram muito para essa visão de substituição, porque assim, uma das linguagens mais fáceis e que mais fixa na mente é a dos símbolos, né? Então, por exemplo, nas estátuas, que é aqueles que são mais gritantes, né? Que é, por exemplo, que uma é jovem, tá no, tá no vigor total, e a outra irmã já tá velha, já tá cansada, tá olhando para baixo. Tem a questão dela tá com a venda, né? Porque, por exemplo, lendo o diálogo lá de Justino e Trifão, eu acho, é isso, né, Kersto? Isso, muito bom. Então, nesse diálogo, uma coisa que Justino tenta sempre falar para Trifão, que é judeu, é que assim, isso você fala dessa forma porque Deus te vendou, porque está ocultado de você. Então, aquela venda, não sei se é isso, mas me lembra muito disso, porque Deus fala que ele ia se ocultar, né, do povo dele. E o padre, ele usou isso muito contra o judeu. E eu acredito que é justamente essa venda que eles colocaram lá, nessa irmã, né? Por causa, querendo dizer que eles já estão velhos, tanto eles quanto o modelo deles já está velho, cansado e nada, não chega a lugar nenhum, porque é cego, né? Então, com Muito bom. certeza. Eu acho que vocês foram muito bem nessa pergunta aí. Responderam muito bem. Tanto a Gilmaci, a Fátima também, o Carlinhos e o Guilherme aí. Teve um destaquezinho a mais aí, mas todos responderam bem. E é muito importante, por quê? Porque não foi uma pergunta simples, mas eu acho que a percepção de vocês fizeram com que vocês respondessem muito bem. Né? O Guilherme trouxe a questão do diálogo do Trifão e Justino. O próprio cristianismo do segundo século já acreditava que alguns judeus estavam cegos, por isso que não aceitou a fé em Cristo. Então, ou seja, tudo isso vocês puderam observar que influenciaram na arquitetura gótica. Então, a igreja gótica, né, que seria a igreja de Estraburgo, você viu que ela trouxe um viés gótico, e dentro desse viés gótico que ela trouxe ali, ela trouxe o supersticionismo, que seria a substituição do povo de Israel, e também enfatizando a velhice da lei, né? E a Eucaristia como se fosse algo que substituísse a lei de Deus. Então, toda aquela imponência, cegueira,
ou mãe e filha, né? Porque geralmente a mãe ela já está mais cansada, mais velha, e passa o legado para a filha. Então, ou seja, você vê todo um contexto que influenciou não só a teologia católica, como posteriormente também a teologia, no caso, protestante. Vocês responderam muito bem aí, parabéns para vocês aí. Nós paramos na 7 ou no 8? Nossa, 8. agora é pra 7, né? Não, acho que agora é 9, Na Fátima, né? 9. Agora é É 9. a 9, é a 9, é a 9. É 9, né? Tá, ok. Então a Gilmaci vai começar pela 9. Eita. Explique em poucas palavras o que é israelismo, judaísmo e cristianismo, abordando a diferença entre eles e o que eles têm em comum. Muito bom. Israelismo, judaísmo e cristianismo são religiões e linhas de pensamentos diferentes, em certos pontos, como a vinda. Calma aí, minha letra. Como a vinda do Messias, que os israelitas e judeus não acreditam. Calma aí, que eu nem eu tô entendendo o que eu escrevi aqui. Eita! Eu quis colocar aqui que eles acreditam no Messias, né? Ambos, em Jesus. Só que os israelitas e os judeus, eles não acreditam que ele já tenha vindo, né? Quando que o cristianismo, sim, crê que ele já veio. Na Qual que é a pessoa de diferença, Jesus filha, Cristo. de um israelita e um judeu? A diferença É. é essa. Para mim é essa que o israelita e o judeu acredita que Jesus ainda vai vir, né? O Messias. E o que o cristianismo, que ele já veio. Tá. Mais E alguma o que coisa para tem de falar? comum é a crença em um Deus único. Tá. Não sei se tá. Vou passar uma pergunta pro Carlinhos. Ok. Deixa eu colocar aqui. Explique em poucas palavras o que é israelismo, judaísmo e cristianismo, abordando a diferença entre eles e o que eles têm em comum. Então, eu coloquei que israelismo é no início, lá onde Deus deu a Torá para o povo, né? Foi a primícia ali onde Deus deu as leis para o povo. Muito bom. Judaísmo já é mais atual, acho que veio até, se não me engano, esse termo judaísmo depois do cristianismo, depois que o cristianismo cresceu e tal. Não tenho certeza, mas eu acho. Judaísmo, instituído a religião do povo de Israel, dos judeus, e o cristianismo é o povo que acredita em Jesus, é claro, mas não acredita na Torá, no caso, né, no Antigo Testamento, essa e abordar a diferença e o que eles têm em comum. O que eles têm em comum, o eterno, né, como Deus, e a diferença entre eles, israelismo e judaísmo, eu não vejo tanta, mas no israelismo ali, no início, o povo falava com o eterno ali, tinha a presença do eterno ali do seu lado, e eu acho que eles cumpriam com mais excelência aquilo que o Eterno falava ali, né, ali do lado deles, né? E isso foi se perdendo e já o judaísmo já tinha mais dogmas, eles criavam muitas coisas para até obedecer com mais perfeição a própria lei, só que isso criou dogmas em cima de dogmas e eles acabaram até se afastando. E o cristianismo, a diferença é que eu creio que eles não. Eu creio não, eu tenho certeza que eles não são adeptos da Torá, né? Infelizmente. Essa é a diferença deles. Tá ok. É isso. Guilherme? E eu? Você quer falar antes do Guilherme? Pode falar. Vou te falar, porque o meu é pequeno, eu respondo rapidinho.
Então, pode falar. Explique em poucas palavras o que é israelismo, judaísmo e cristianismo, abordando a diferença entre eles e o que eles têm em comum. Bom, israelismo é uma religião abraâmica que defende a crença única e absoluta em Deus. E a sua revelação foi dada através de Moisés na Torá escrita, que não admite adições ou subtrações. Judaísmo é uma das 3 principais religiões abraâmicas, definida como religião, né? Filosofia e modo de vida do povo judeu. É originário da Torá escrita, da Bíblia hebraica, que é conhecido como Taná, e é explorado em textos posteriores como Talmud. Cristianismo é uma religião abraâmica também, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. Os seguidores de Jesus são chamados de cristão, né? Então, a denominação foi utilizada pela primeira vez na Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Finishuim. Acabei. Acabou? Tá, ok. Vamos pro Guilherme. Vamos lá. Primeiro, o que significa cada um, né? E depois a diferença deles. Significado, quando se fala em israelismo, para mim hoje, não se fala em religião, mas, assim, o que eu entendo, se alguém falar isso para mim hoje, mas claro que pode ser outra coisa, mas seria uma coisa mais civil, né? Estado de Israel, tudo mais, porque, por exemplo, pode ter israelita que não é adepto do judaísmo, né? Agora, se for pegar pela questão religiosa, provavelmente se diz em respeito à casa de Israel, né? Porque tem a casa de Judá, a casa de Israel. Então, provavelmente, puxa a parte dos samaritanos, que é uma religião que vem, vamos dizer assim, né? De Abraão, porém o foco deles é mais em Jacó, né? Jacob. Nisso, o israelismo seria nessa parte da casa de Israel, né? Uma religião mais voltada para essa casa. Judaísmo seria para a casa de Judá, mas não é uma religião monolítica, né? Tem várias escolas e várias linhas. Inclusive, o cristianismo também, só que ele é um fruto, né, do judaísmo, veio de lá, só que foi sendo reinterpretado a visão de filosofias gregas e muitas coisas. Ele foi sendo mudado em torno disso quase. E hoje se tornou a versão de judaísmo, só que para o povo ocidental, né? Basicamente é isso que significa cada, e a diferença entre as 3, acho que eu já falei também, né? Para não falar muito. Tá, ok. A pergunta número 8, vocês foram excelentes. Essa aqui, eu vi uma grande dificuldade, né, em todos na resposta. Talvez essa aula aqui, não sei se vocês estudaram um pouquinho na profundidade. Mas o termo israelismo, né, o termo ismo significa segmento, né? E israelismo seria a fé teocrática dada às 12 tribos, né? Então, ou seja, o que o Guilherme acertou nessa parte, que o israelismo ele não é uma religião, não é considerado uma religião. O israelismo é um segmento teocrático ao Deus vivo de Israel, né? O judaísmo, que surgiu no período intertestamentário, posterior ao exílio babilônico, nós sabemos que esse termo judaísmo, né, vem de Ehud,
E, no caso, Ehud é judeu. E Ehudim, judeus. Né? Então, ou seja, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que restaram ao sul, que foram levados cativos para a Babilônia, quando eles voltaram da Babilônia, eles foram chamados do quê? De judeus. E a fé teocrática deles, chamada de judaísmo. O que é judaísmo? É que o judeu pensa, é que o judeu fala, o que o judeu crê, segundo uma teocracia. Né? E o que é o cristianismo? Né? O cristianismo ele é um segmento que também abrange a teocracia de Israel, segundo a cosmovisão de Jesus Cristo. Só que os seguidores de Cristo, né, como os seguidores do judaísmo, eles também não tinham um pensamento monolítico. Eles não pensavam igual. O que esses ismos aí têm em comum? Todos eles descendem da antiga fé de Israel. Quando eu falo antiga fé de Israel, eu falo no sentido de não que a fé é arcaica, antiga, acabou. Mas quando eu falo antiga fé de Israel, que significa o significado da antiga teocracia de Israel, que deu origem a essas questões. Então, por exemplo, Carlinhos falou que o termo judaísmo surgiu posterior ao cristianismo. Não. O termo judaísmo surgiu antes do termo cristianismo, porque o judaísmo ele pode ser considerado mais antigo que o cristianismo, né? Podemos dizer aí 800 anos, né? Porque 400 anos antes de Cristo surgiu o judaísmo, né? E por volta do século IV, como sistema religioso, surgiu o cristianismo. Então eles têm uma diferença aí de aproximadamente 400 anos, né? E o israelismo Travou, hein? É o meu aqui também. Kerston? Tá me ouvindo? Agora sim. Acho que travou o meu computador, mas ainda bem que eu estava com o celular ligado. Vocês ouviram até onde? Nada. É que parou faz um tempo já, então até perdeu o fio aqui. Vocês ouviram a parte que eu falei a diferença de israelismo, judaísmo, Sim. Sim, cristianismo? sim, você estava Ouviram? falando que eu comentei que o judaísmo era até mais novo que o cristianismo. Aí você estava falando essa parte, que não era. Ah, tá. Então, você pegou e falou o quê? Você falou que o cristianismo, né? Ele é mais. O termo cristianismo é Mais mais antigo, eu novo que o falei. judaísmo. Isso. No caso que o judaísmo. E não é, né? O judaísmo, o segmento judaísmo, o termo judaísmo, surgiu no século IV antes de Cristo, né? No século IV antes de Cristo, depois da volta do exílio babilônico. E o termo cristianismo, como sistema religioso, surgiu no século IV depois de Cristo, né? Praticamente tem uma lacuna de 800 anos entre os dois, entre judaísmo e cristianismo. Então, ou seja, eu vou explicar um detalhe aqui. O termo israelismo, né? O termo israelismo se dá o quê? Se dá, né, a teocracia que as 12 tribos seguiam, né? E o termo judaísmo se dá ao quê? A teocracia do Reino do Sul, que era composto por Judá e Benjamim, na volta do exílio babilônico, né? Então, ou seja, o que é judaísmo? Judaísmo é o que o judeu pensa, o que o judeu crê, o que o judeu fala, segundo uma teocracia. Tá? Podemos também falar que
que no caso, o israelismo também pode ser considerado isso, né? Mas segundo o que as 12 tribos pensavam, falavam e criam, segundo uma teocracia. O cristianismo também ele pode ser entendido dessa forma, né? O cristianismo seria o que os discípulos de Cristo criam, pensavam e falavam segundo uma teocracia. Então, isso é uma das coisas que essas religiões têm em comum, que seria o foco de estar na antiga fé de Israel. Quando eu falo antiga fé de Israel, eu estou falando que a fé de Israel é arcaica, né? Mas quando eu falo antiga fé de Israel, é que todos descendem do pensamento teocrático dado no Sinai ali, ou a fé abraâmica, como a Fátima disse. Todos descendem da fé abraâmica. Então, ou seja, nessa pergunta, né, eu achei que vocês faltou um pouquinho mais de desenvoltura, mas vocês foram bem, né, também vocês acertaram algumas coisas aí. Né, na minha opinião, o Guilherme teve uma desenvoltura melhor nessa pergunta, mas houve algumas questões que faltavam também. Amém? Amém. Entenderam o que eu falei? Tem alguma pergunta para a gente Sim. para 9? Não, tudo certo. Não, tá Certo aí? Vamos para a pergunta 9, então? Começar Pra pela 10. Gilmaci? É 10, né? Isso, é 10. Perante a tudo que você aprendeu nessa apostila, segundo o contexto histórico e os segmentos existentes no primeiro século, Jesus ensinou um tipo de judaísmo ou cristianismo? Se for um tipo de judaísmo, explique em poucas palavras. E se for cristianismo, também explique em poucas palavras. Uma pergunta boa, né? Jesus ensinou um tipo de judaísmo, pois ele era judeu, e ensinava sobre a antiga lei de Israel, onde procedeu o judaísmo. Muito bom, muito bom. Carlinhos. Opa, vamos lá. Perante a tudo que você aprendeu nessa apostila, segundo o contexto histórico e os seguintes existentes no primeiro século, Jesus ensinou um tipo de judaísmo ou cristianismo. Se for um tipo de judaísmo, explique em poucas palavras. Se for um tipo de cristianismo, também explique em poucas palavras. Segundo tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Jesus ele não ensinou tipo nenhuma nova religião. Nós sabemos disso. Mas ele, por ser judeu, ter a sua cultura ali, ele ensinou um tipo de judaísmo. E também Muito aprendemos que, com o Kerston, né, que até fariseu tinha várias escolas de fariseu, saduceu, né? Muito bom. Então, é como se Yeshua fosse até uma outra escola, né? Os ensinamentos de Yeshua. Se não me engano, acho que Muito foi bom. falado também sobre isso. Muito bom. Muito bom. É isso. Tá ok. Fátima. Ele ensinou o judaísmo cristão, que é o judaísmo dele mesmo, né? Contido na Torá, profetas. Ele não veio para abolir nada, como nós aprendemos no cristianismo. Se eu falar que eu sou cristã, na sua totalidade, né? Eu aboli tudo, eu não vou guardar nada, não vou fazer festa, fazer nada. Então, o judaísmo de Cristo é o judaísmo completo mesmo. O judaísmo completo. Muito bom. O Guilherme. É o que todo mundo já falou aí também, né? Mas por exemplo, uma coisa legal que o Carlinhos falou é que ele não veio ensinar uma nova religião, porque ele simplesmente ele explicou alguns princípios que estavam na Torá e no Taná, né? Ele não trouxe nada, não deveria ser novo, né? Pro povo, assim foi algo novo. Mas ele simplesmente revelou aquilo que estava já no Tanar, né? Mas se fosse para encaixar ele em alguma religião, com certeza seria uma espécie de judaísmo, porque primeiro que
ele é judeu, né? Ele foi um judeu aqui na Terra. Segundo, que a dita religião que ele teria formado teria uma raiz extremamente notável na fé de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó revelou certas verdades para a gente, né? Assim como a lei e tudo mais, e que elas seriam a nossa norma de vida, né? Para que tudo corra bem. Sei. Como ele Muito tem uma raiz nessa parte, a raiz da dita religião dele seria nessa questão, então com certeza seria um tipo de judaísmo. Muito bom, muito bom. Todos aí, na minha opinião, responderam bem, né? O Guilherme também deu uma aula aqui agora. O que o Carlinhos falou, eu gostei muito, tá? Ele pregou sim um tipo de judaísmo, mas não como um sistema religioso. Lembrando que judaísmo é o quê? O que o judeu pensa, o que o judeu crê, o que o judeu fala, segundo uma teocracia. Isso é judaísmo. Então, ou seja, o que Jesus pensava como judeu, o que ele falava como judeu, o que ele cria como judeu, né, foi o que ele passou perante os seus ensinamentos dentro da Torá e dos profetas. E posteriormente os gentios que começaram a ter o seguimento dele foram chamados de cristãos, né, ou messiânicos. Então foi muito boa a resposta de vocês aqui, né? Eu vou pedir nessa semana para vocês, eu acho que o Guilherme deve ter colocado já, para vocês estarem dando uma recapitulada nos áudios que falaram da apostila 2, né, que fala sobre os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. Por quê? Essa semana aqui, eu vou ver se no sábado eu faço isso, eu vou elaborar uma prova com 10 questionários sobre essa apostila, tá bom? Para que vocês também comentem e falem. Depois eu vou fazer da apostila dos samaritanos. E na quarta apostila, que é a apostila dos movimentos, aí a gente vai já estudar ela, né? E vamos já também terminar ela e já fazer as provas, tá bom? Eu particularmente gostei muito da desenvoltura de vocês aí. Vocês foram até melhor que o pessoal lá na igreja lá, vocês foram mais desenvoltos. Agora, domingo agora, eles vão terminar também essas 6 perguntas aí. Eu vou ver que eles vão responder lá. Mas vocês foram muito bem mesmo. Tá? Parabéns para vocês aí. Gostei muito da linhagem de pensamento. Vocês pensaram mesmo, pesquisaram, isso é muito bom. Tá? Então, parabéns para vocês aí. Thank you. Bem, então para a próxima aula vai ter outra prova, tá? Mas Tá, é para estudar manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento, tá bom? Naquele link lá que o Guilherme colocou, tem os vídeos sobre essa aula. Foi uma aula curta, mas também de grande valia. Aí eu vou fazer 10 questionários sobre ela, para passar para vocês também, para a gente estar estudando na próxima semana. Aí a gente vai estudar da mesma forma, tá bom? Pode ser? Pode ser. Fechou, beleza. fechou. Boa, fechou. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não. Então tá bem explicadinho. Isso. Glória a Deus. Quer orar aí, Fátima, para a gente encerrar? Claro, sim. Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, Pai, que é aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra, e não cair na graça daqueles que são mentirosos, daqueles que fazem muitas das vezes por maldade, Senhor, nos ensinar o que é errado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. E nós estamos buscando querer agradar a Ti, trilhando o caminho da verdade. Agradeço pela vida do Kerston, da Janier, que tem se exposto a nos ajudar, nos abençoar, Pai, ensinando a Tua verdade, Senhor. Quero agradecer por cada um, Senhor, que se dispôs também a estudar, que continue firme, que possam trilhar esse caminho da sabedoria. Nós te agradecemos em nome de Yeshua, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, se o Guilherme puder colocar aí a nova atualização no grupo, para o pessoal tá vendo,
tá bom? Aí eu vou elaborar já. Se eu tiver tempo, amanhã eu já elaboro amanhã as, as, as perguntas, tá bom? Pra gente estar estudando junto. Aí eu passo para vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.